Sou Adriane Faganello, sou empresária no ramo de semijoias e nas horas de folga eu palestro sobre respiração e agora eu resolvi virar influencer ou blogueira, não sei como é que chama. Eu vou para as redes sociais e através das redes sociais eu passo as dicas de como respirar, o estilo de vida, as alimentações que faz a diferença para a nossa vida. Tá? Então assim, eu mudei, eu continuo trabalhando no segmento, mas no online agora. Então também abri um canal no YouTube, daí ó, quantos colegas tem aqui, depois você se inscreve no meu canal, lá eu dou aulas, vocês vão estar lá porque eu vou postar isso aqui lá no YouTube, tá? E aí lá eu falo sobre respiração, sobre alimentação, porque eu vou contar a minha história, como que eu me encontrei nessa vida, tá bom? Levanta o braço, quem aqui passou pela doença? Ergue o braço. Todas do grupo ou algumas são só voluntárias? Tem algumas voluntárias, certo, tá. Passou pela paciente, né? Tá. Querem sentar mais alguém que chegou? Pode ficar à vontade. Já foi paciente. Bom, eu vou fazer perguntas e eu quero, às vezes, no momento que eu estiver falando, se você tiver alguma curiosidade, eu gosto que vire uma roda de bate-papo. Ergue o braço, pergunta, tá? Uma pergunta que eu vou fazer agora. A primeira coisa que fazemos quando nascemos? Respiramos. A última coisa que fazemos quando morremos? Paramos de respirar. Então eu vou falar de respiração. E quando eu falar em qualidade de vida, eu vou estar falando de qualidade de respiração. Eu fui uma pessoa que encontrei as técnicas respiratórias através da dor. Aos 30 anos, bom, na verdade não foi aos 30, né? Eu fugi de casa aos 16 anos. Será que era rebelde? Não sei. Tá? Mas ao fugir de casa, de Fusca, não sei o que aconteceu no Fusca, mas eu engravidei. Não sei, não faço a mínima. Tá? E aí engravidei, tive a filha, minha filha durou apenas 13 dias de vida e veio a falecer. E depois eu engravidei do meu segundo filho, depois do meu terceiro filho. E quando eu casei com meu esposo, ele era uma pessoa bem mais velha. Ele era, não, porque ele está vivo, né? Ele é uma pessoa 11 anos mais velha que eu. Então eu tinha 16 e ele na época 27. E assim, quando eu comecei a ter sintomas de depressão, eu não aceitava que eu tinha essa doença. Porque eu sempre fui, quem me conhece de antigamente, sabe que eu sempre fui falante, ativa. Hoje eu acho que eu, descobrindo, eu acho que eu sou TDAH, né? Vendo que os diagnósticos de hoje em dia, eu acho que eu não sou muito normal. Mas tá tudo bem, tá tratado agora. Mas na época não tinha esses diagnósticos. E aí teve um diagnóstico aos 30 anos de idade que eu estava com depressão. E eu falava, eu com depressão? Imagina, isso é frescura, isso é doença de madame. Eu não sou madame, isso não pega em mim. Eu não tinha depressão. E o meu esposo teimava que eu estava com depressão. Um amigo dele alertou, sua esposa não está bem. E nisso eles me levaram para um psiquiatra em Goiânia, isso foi no ano de 2000. Sinop não existia Carlos Gil, não existia psiquiatra. E aí eu fui para Goiânia. E chegando lá, na hora que a gente chegou na recepção do consultório, quem que é o titular da ficha? Eu falei, Joaquim Teodoro, que é meu esposo, porque eu, depressão, jamais. Na hora que nós saímos do consultório, falei, troca o titular da ficha, é a Adriane Faganello. Então, para mim, assim, foi um balde de água fria. Eu não aceitava ter depressão, porque eu achava que era algo que não era assim, como eu estava tendo os sintomas. Resumindo, durante 3 anos eu tratei com psiquiatra, então eu tomava Prozac, Rivotril, Frontal, Somalho e Sociam. Então era um coquetel de medicação. Frontal para ansiedade, Prozac para felicidade, para acordar, Rivotril para dormir, enfim, cada um tinha uma função no meu corpo. Depois de 3 anos de tratamento com psiquiatra, vamos fazer agora o desmame da medicação, vamos tirar a medicação da depressão. Cada vez que tentava retirar a medicação, a Adriane recaía. E aí vamos para o psicólogo, agora é terapia. Vamos que a psicóloga vai te ajudar e você vai conseguir fazer a retirada do remédio. A Adriane não conseguia se libertar da medicação. Me tornei dependente das drogarias. Aí, depois da terapia, ele falou assim, o psiquiatra fez um outro encontro, chamou meu esposo e falou, Joaquim, o que tinha na medicina de mais moderno, a sua esposa já tomou. E eu sinto informar vocês que ela vai tomar remédio para o resto da vida. Eu não aceitava a depressão, quanto menos tomar para o resto da vida. Mas tudo bem, diagnóstico de um psiquiatra renomado. Voltando para Sinop, eu comecei a comprar materiais. Na época não existia redes sociais, então eu comprava materiais sobre depressão nas bancas de revista. Tudo que falava de depressão eu comprava. E tudo falava de uma tal de uma yoga. Yoga. Eu falei, gente, o que é isso, yoga? Aí comecei, falei, yoga não é coisa divina, não é coisa de Deus. Na época eu de berço muito católico, muito religiosa, muito fechada, eu achava que yoga era coisa de outro mundo. Mas eu comecei a estudar sobre esse tal desse negócio de yoga. E falava da depressão, que ajudava na cura da depressão. Eu comecei a estudar. Estudando yoga,
eu encontrei o professor Hermógenes, que é o pioneiro da yoga no Brasil, e eu me tornei professora de yoga, mas na verdade, antes de eu ser professora, eu comecei a praticar técnicas de respiração e posturas de yoga dentro de casa, através das literaturas, dos livros, e com 30 dias de práticas, eu larguei os antidepressivos. E eu nunca mais tomei remédios para depressão ou para dormir. Eu me libertei da medicação. Então, assim, a partir daí, por isso que quando a Ju me liga, qualquer pessoa me liga, eu falo que é um propósito na minha vida falar da respiração. Porque se vocês soubessem o que é respirar, talvez vocês não teriam sido pacientes, amigos do peito aqui da Reflex. Então eu venho erguendo uma bandeira, eu falo, é pouco que a gente faz sobre a respiração. E hoje eu não só falo da respiração, como eu também falo da alimentação. Então eu me curei da depressão praticando técnicas respiratórias e posturas que aprenderam a soltar e liberar tensões do meu corpo. E a partir daí eu comecei a difundir yoga, me tornei professora, e aí agora eu estou com 54 anos, já sou avó de praticamente 3 netos, então eu parei a prática na escola. Mas por isso que eu vim para as redes sociais, porque nas redes sociais, se você quiser, você vai conseguir me acompanhar todos os dias um pouquinho das dicas que eu dou sobre respiração. Você vai aprender comigo aqui hoje, você vai sair daqui apta respirando, mas eu preciso que você treine para o resto da vida. Sabe que dia que você vai parar de respirar, né? O dia do último suspiro, mas ninguém quer esse último, né? Vamos prolongar. Então, se você quiser viver, você precisa ter qualidade de respiração. Tá? 2 coisas que nos adoecem: pensamentos e alimentação. Concorda? A gente morre pela boca. Ou é pelas palavras que falamos, ou é pelas coisas que colocamos para dentro. Então, morremos pela nossa própria boca. Às vezes você não fala, mas você sente. E o sentir é ressentir. E o ressentimento, ele gera mágoas, rancores, tensões, e você vai reprimindo aquilo dentro do seu corpo. E a respiração, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque ela faz você desprender e soltar todas as tensões do corpo. Alguém aqui é hipertenso? Ergue bem o braço. Hipertenso. Pressão alta. A palavra hiper vem de quê? Grande. Existe uma grande tensão dentro de mim. Então você é hipertensa porque internamente você guarda pensamentos que tensionam dentro de você. Percebe que é das emoções? Vera, senta vocês duas. Senta. Porque vai demorar a fala minha aqui. Eles estão trabalhando, Ju, deixa eles em pé, sentar e quer deitar. Brincadeira. Alguém aqui tem problema com gastrite? Problema de estômago? Gastrite? Tá. Gastrite, olha o sobrenome da gastrite. Gastrite nervosa. Entende? Quando eu fico nervosa, eu fico estressada, o estômago é um músculo. Quando eu fico estressada, o músculo retrai, contrai. Se ele contrai, o suco gástrico, que é para destruir o alimento, não destrói, você fica rotando, indigesta. Então você tem um pensamento que está desconfortável e a sua defesa é contrair o estômago. Mas não é porque você quer contrair, é porque o pensamento já se conectou com o seu estômago. Cada pessoa tem uma válvula de escape. Alguém aqui tem intestino preso? Ergue o braço. Só uma. Alguém